você que está me assistindo e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Júlia e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que vocês me pedem muito, que é como eu estudava pra matemática, estudo pra matemática, enfim. Vocês sempre me perguntavam esse tipo de coisa, de como eu estudo, fazer um story vlog de matemática, mostrar os materiais que eu uso. Então hoje eu vou responder todas essas perguntas aqui nesse vídeo. Então, se você quiser mais desse tipo de conteúdo, se você gostar desse tipo de conteúdo, já deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Antes de qualquer coisa, eu passei o meu ensino médio inteiro, na verdade desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio, no Centro Educacional Consolino, na unidade de Fragoso, aqui no Rio de Janeiro. No meu ensino médio, eu tive 3 livros diferentes, um no primeiro ano, um no segundo e um no terceiro. Teve essa mudança que cagou muito o meu ensino médio, mas enfim. No meu primeiro ano foi esse aqui, do Sais Baiense, e vem todas as matérias nele. No segundo ano, já foi esse aqui do PH, e esse aqui é o livro texto, e vinha também com um caderno de exercícios e com uma apostila, que a apostila a gente fazia em sala e o caderno de exercícios era como se fosse o dever de casa, vamos dizer assim. E no meu terceiro ano foi esse aqui do PH também, só que é uma unidade diferente. E esse aqui é separado por área. Esse aqui é só de natureza, que é biologia, química e física, e matemática. Eu tive esses 3 livros aqui, então tudo que eu estudei foi baseado nisso. Então, se você estudou de alguma outra forma, em alguma ordem diferente, não tem problema algum, porque talvez seja o livro da sua escola que seja diferente do meu e não tem nenhum problema nisso. Bom, eu baseei todo o meu estudo no meu livro do terceiro ano, porque como eu disse, tem toda a matéria resumida aqui. Eu vi uns comentários uma vez dizendo que porque eu fazia resumos na ordem da matéria, se não dava pra ver tudo em um ano só, mas eu sei que dá porque eu vi e tudo em um ano só no meu terceiro ano. Todo o conteúdo eu vi no meu terceiro ano. Então eu sei que dá pra ver tudo em um ano só. E eu me baseei nesse terceiro livro e nos meus cadernos do terceiro ano. Esse aqui é de matemática 2 e esse de matemática 1. Enfim, aqui vem toda a matéria resumida, né? Porque em aula, isso aqui são todas as minhas anotações de aula mesmo. E eu me baseei nos meus cadernos, a maior parte. E eu passo tudo pra esse outro caderno aqui, que são cadernos que sobraram do meu segundo ano, se eu não me engano. E eu simplesmente passo tudo pra cá de uma forma bem resumida, muito, muito resumida mesmo. Por exemplo, aqui o meu primeiro capítulo é conjuntos, então eu fiz essa página aqui de conjuntos. E é tudo que eu tenho de conjuntos, é essa primeira página aqui. Eu não sei se vai estar focando, mas enfim, é só pra vocês terem uma noção de que eu resumi um capítulo inteiro em uma folha. E aqui atrás já é outro assunto completamente diferente. E, enfim, eu faço do tamanho que eu achar adequado, porque eu sempre fiz resumos pra mim e não pros outros. Por exemplo, eu tinha meu Instagram de estudos, mas esses meus resumos eu fazia pra eu entender. Então, por exemplo, às vezes eu colocava umas definições bem cagadas, assim, bem nada explicativas, mas era só pra ter uma explicação do que era aquilo. Pra eu poder olhar e falar, ah, tá, é tal coisa. Por exemplo, eu já até abri na página aqui sem querer, eu abri na página certa, que é essa aqui de análise combinatória. E eu botei umas definições dos negócios muito aleatórias, muito cagadas, que você lê e você pensa que... Mas eu entendo, eu sei o que é, então eu faço esse resumo pra mim. Então, se eu entendi, tá ótimo. E eu faço meus resumos basicamente dessa forma. Eu pego o meu livro, eu abro no primeiro módulo. No caso, eu já tô no meu segundo livro, eu já fiz o resumo do primeiro livro inteiro, então eu vou até fazer um exemplo aqui pra vocês. Eu abri aqui meu livro no módulo 6, que é Razões Trigonométricas do Triângulo Retângulo. Ele é até pequeno, esse módulo. Ele tem essa folha e essa parte aqui. O resto já é exercício. Então, eu pego esse módulo, eu leio ele inteiro, marco partes importantes, como definições, fórmulas, esse tipo de coisa. Pego o meu caderno na parte que tem essa matéria, que é essa folha inteira aqui. Esses desenhos e tal, geralmente eu pego do caderno, porque meu professor... ele sempre desenhava as coisas no quadro pra gente entender melhor. Então eu sempre prefiro pegar do caderno, porque tem uma coisa bem mais explicada. E eu pego isso tudo junto, não digo juntar de pegar tudo que tá no livro, mas tudo que tá no caderno e escrever. Eu pego isso tudo, eu pego as partes mais importantes de cada um e eu anoto aqui. Tanto é que a parte de razões trigonométricas é só a partir daqui até aqui embaixo. Ou seja, eu resumi 3 folhas de livro, uma folha de caderno, nisso aqui. Então, eu simplesmente pego as partes mais importantes, eu resumo bem bonitinho, eu tento organizar de uma forma que fique bonita de se ver. Eu faço aqui num caderno, toda a matéria que eu tenho eu faço dentro de outro caderno, ou seja, eu praticamente escrevo tudo de novo, eu tenho uma aula de um ano inteiro toda de novo.
porque eu acho mais fácil do que ficar pegando aquelas folhas A4 e fazer linha nelas, ou fazer pontilhado e ficar fazendo resumo, aqueles resumos bem de Instagram mesmo. Eu não gosto, não é meu estilo de estudo. Mas assim, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra contar pra vocês como eu estudo. Então, se pra você funciona pegar aquelas folhas A4 e fazer pontilhadinhos nela e fazer um resumo bonitinho de Instagram, continua, porque se isso funciona com você, ótimo, muito, muito bom. É claro que nem todo método de estudo vai funcionar com todo mundo, eu tô aqui só falando pra vocês como eu faço. Se vocês quiserem tentar, vocês podem tentar, mas se não funcionar, vocês procurem outro método que funcione com vocês, porque não é obrigatório que vá funcionar. Por exemplo, videoaulas não funcionam comigo, eu não entendo com videoaula, eu não aprendo com videoaula, então eu evito. Se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto a algum amigo meu, ou procuro na internet algum site que tenha explicando, assim, em texto. Então eu prefiro muito mais pegar um site que tenha escrito, ler tudo, e se eu continuar com aquela dúvida, eu mando mensagem pro meu professor e pergunto a ele me manda um áudio explicando. Meus professores sempre foram muito atenciosos em relação a isso. Eu já tive muitas dúvidas de história, de matemática, e eu fui perguntar pra eles no WhatsApp, e eles me responderam com todo o amor do mundo, porque, né, são professores, eles estão ali pra ajudar a gente. Enfim, sobre exercícios, eu tenho esse livrinho aqui, que eu fico pintando, do Enem, com exercícios do Enem. Eu postei um boomerang dele no meu Instagram, uma menina me perguntou onde eu comprei. Isso aqui veio no meu livro do primeiro ano. No meu primeiro ano veio esse caderno aqui, não é que é o volume 1. Se eu continuasse com essa editora aqui do meu livro do primeiro ano, iam vir o volume 2 e 3. E isso aqui tem alguns exercícios sobre todas as áreas. Bem, linguagens, matemática, língua estrangeira, humanas. E eu tava fazendo a parte de exatas e de língua estrangeira. Eu fiz de inglês, obviamente, porque eu não falo espanhol. Aí eu corrigi, porque vem o gabarito atrás. E eu tava fazendo matemática também. Então isso aqui é um ótimo jeito de treinar, porque vem várias questões. Eu não sei exatamente quantas questões vem ao todo, mas vem de todas as áreas aqui. E vem várias questões de vários níveis. Tem umas que são bem ridículas, que eu olhei e falei, gente, sério. Mas tem outras que são bem mais complicadinhas, tanto é que teve uma que eu fui até pedir ajuda do meu pai, ele também não entendeu muito bem. Quando a gente olhou o gabarito, a gente ficou, meu Deus, era isso. Realmente, né, Enem tem certas questões que tem um nível mais avançado, tem outras que tem um nível mais tranquilo. Então, se você não conseguir fazer uma questão ou outra, não se desespere. Provavelmente essa é só uma questão de um nível bem mais avançado. E não quer dizer que você não vai conseguir fazer ela nunca, só porque você pode ter sim um pouco mais de dificuldade para resolver ela. Enfim, caso você não tenha algum livro desses que venha com exercícios, por exemplo, a minha escola disponibilizou uma apostila com várias questões do Enem e da UERJ. Se vocês não tiverem essas apostilas ou esses livrinhos que as escolas talvez disponibilizem, algumas podem disponibilizar, procure na internet listas de exercícios sobre tal matéria. Por exemplo, você está vendo função do primeiro grau, aí você vai na internet, lista de exercício, função do primeiro grau, qual formato? .pdf, porque aí vão aparecer várias listas em PDF, ou vocês podem botar em arquivo do Word também. Enfim, gente, esse é o modo que eu estudo para matemática. É lógico, matemática se aprende resolvendo exercício. Porque não adianta você saber a teoria, você tem que saber aplicar essa teoria. Por exemplo, você sabe que A mais B é igual a C, mas você não sabe como você vai aplicar isso numa questão. Então você sempre tem que estar procurando questões daquela matéria para você saber como que você vai aplicar aquilo numa questão, ou, enfim, no Enem, vestibulares da vida. Porque isso é muito importante, sério, gente. Você pode perder uma questão por não saber aplicar determinada fórmula. E eu não falo isso só de matemática, eu falo isso sobre qualquer outra matéria que envolva cálculo. Física, química, matemática, até biologia às vezes envolve cálculo. Então você tem que estar sempre resolvendo exercícios pra você estar sempre ligado nessas coisas, nesses mínimos detalhes que podem estar ali, que podem te confundir. Vocês têm que estar prestando muita atenção nesse tipo de coisa. E repetindo, isso aqui não é uma regra, isso aqui é só o modo que eu faço pra estudar. Então, se você quiser tentar também desse jeito, você pode tentar. Aproveita, se você tentar, comenta aqui embaixo e me conta como foi. Se deu certo com você ou não, vocês me contem aqui, porque eu vou querer muito saber. E se vocês têm algum outro modo que funciona mais com vocês, me contem aqui embaixo também, que eu vou adorar saber. E também outras pessoas que podem estar lendo nos comentários vão adorar saber como vocês usam o modo de estudo de vocês. Então é isso, gente. Um beijo, não esqueça de me seguir no meu Instagram e no meu Twitter, que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Um beijo, até o próximo e tchau!